Oi pra todo mundo que tá na reunião, que tá assistindo agora também a videochamada. A gente tá introduzindo um pouco de polígonos. Eu falei um pouco agora sobre retas e eu vou começar a falar sobre semi-retas e cordas também. Oi, Davi, pode falar. Ô, professor, uma pergunta. O senhor vai se aprofundar em polígonos? Tipo, o senhor vai chegar a passar aquela fórmula para saber a quantidade de vértices? Não tem uma fórmula para isso? Tem, tem. Que, se eu não me engano, é D igual a N menos 3. Perfeito. A gente não vai chegar tão profundo nisso nessa aula. Na aula que vem a gente vai chegar nessas peculiaridades. Hoje a ideia geral vai ser introduzir vocês a ideia de perímetro, né? Perímetro bem tranquilo. Perímetro, falando de polígonos, claro. Área e a relação entre os perímetros e áreas de todos os polígonos que existem na história. Todos os polígonos descobertos. Então, como que a gente vai conseguir relacionar todos eles através dessas duas coisas? Eu vou ensinar também um macetinho para vocês sempre conseguirem descobrir a área de qualquer forma matemática que existe. Então, qualquer forma geométrica que existe, vocês vão aprender hoje como calcular a área e como calcular também o perímetro. Aí na aula que vem, a gente vai a gente vai introduzir bastante. Aliás, aí saindo de polígonos ainda, né? A gente vai falar um pouco de reta também. Então, quais são as relações da reta? Com retas paralelas, principalmente. Então, como que funcionam os ângulos? Que vai ser um dos assuntos pro final da aula. E vamos finalizar. Acredito que na matéria geral seja isso. Muita coisa o Gabriel já falou. E na aula que vem a gente vai introduzir mais ainda como que funcionam os polígonos, trazendo as fórmulas específicas para cada um deles. Então, hoje eu vou trazer realmente só fórmulas gerais e vou explicar todas essas relações de funcionamento. Mas voltando para as semi-retas são todas aquelas que têm um começo ou têm um fim, mas que não tem início. Ela tem um ou outro, ela tem ou início ou ela tem fim, mas ela não tem um outro. Então ela segue infinitamente através de um ponto. Né? Ela vai infinitamente através de um ponto, começando de um lugar e indo até o infinito. E finalmente a gente tem a corda. Você vai encontrar muitos professores falando vários nomes diferentes para isso. Eu gosto de chamar de corda porque é o nome que a gente utiliza também quando a gente está falando de, principalmente de coisas dentro do círculo e dentro de polígonos. Porque é o nome que geralmente dão, uma coisa que liga de um ponto até outro. Mas você vai encontrar muitos nomes por aí, na verdade. Pode falar, Davi. Professor, na hora que o senhor falou assim, reta, corda, eu fiquei meio assim confuso, porque para mim corda era aquele traçado que passava de um lado para outro sem cruzar o centro da circunferência. Hum, corda também tem esse nome, na verdade. Eu falo corda, por exemplo, mas essa corda que o Davi tá falando é essa, né? Isso, isso. Isso. Aí não encosta no centro. Tem uma coisa curiosa, não deixa esse professor de matemática saber disso que eu tô te contando, mas que em muitos locais a gente chama tudo isso aqui, por exemplo, diâmetro de corda também. Depende de quem você tá lendo e quem que tá falando na literatura. Na literatura eu falo, tipo, artigo científico, professor, faculdade, mas corda também é esse nome dado a essa representação que o Davi falou. As pessoas costumam dar vários nomes para isso, né? Mas imagina que é só um traçado de um lugar até outro. O nome que você der para isso realmente é teu e tá tudo certo. Agora vamos começar então falando sobre o menor polígono que a gente consegue fazer. Porque a gente não consegue fazer um polígono com um tracejado só, né? É impossível fazer um polígono de um tracejado só. E é impossível fazer um polígono com dois tracejados só. Porque não tá fechando, né? E se eu juntar isso aqui até aqui, por exemplo, se eu for juntando ele até aqui em cima, diminuindo esse ângulo progressivamente, a gente vai chegar numa coisa que é assim. Então, isso aqui continua sendo uma reta, né? Aliás, continua sendo essa relação métrica, que não é um polígono ainda, porque não é ainda uma estrutura que a gente pode visualizar. Agora, a gente chega no terceiro.
que é o triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados. E, teoricamente, ele é o menor tipo de polígono que a gente pode encontrar na natureza. Então, Euclides, que é um cara muito velho, muito, muito velho, morreu faz muito tempo, na verdade, ele definiu que ele foi um dos caras mais interessantes, assim, se vocês quiserem depois dar uma olhada, no futuro, matemática euclidiana. Tudo que a gente olha de polígono, de geometria, esse cara pensou lá na Grécia Antiga. E isso aqui foi uma dessas coisas. Ele pensou no triângulo e ele definiu também que o triângulo seria o menor polígono que a gente pode ver. É o menor polígono existente. E pensando no triângulo, a gente pode perceber algumas coisas muito curiosas nele. Primeiro, vamos falar sobre a questão do ângulo, né? Vocês têm alguma relação, vocês têm alguma ideia do que seria um ângulo? Eu imagino. O ângulo, ele é esse espaçozinho formado entre um, uma dessas linhas e outra linha. Então, uma aresta e outra aresta. Nos polígonos a gente dá esse nome para as coisas, né? Aqui a gente tem uma aresta, então esse tracejado que a gente tem é a aresta. E esse espaço formado entre uma aresta e outra, a gente chama de ângulo. E tem uma relação no triângulo que é muito interessante. Eu acredito que o Gabriel passou para vocês semana passada também. É que quando a gente foram descobrir, o Euclides descobriu inclusive, a partir de um cálculo matemático. Oi, pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Uma pergunta, o senhor vai chegar a falar da soma dos triângulos? Vai chegar a passar exercício? Eu vou chegar a Tipo, passar alguns exercícios, mas vão ser realmente bem básicos. A gente não vai chegar em, tipo, tipo, soma de cateto, por exemplo, soma de cateto quadrado, igual a hipotenusa. tipo, o senhor vai chegar a falar sobre o triângulo. Existe, né? Triângulo pitagórico, não existe triângulo pitagórico. Existe. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até. É que a É aula, quando os três lados do triângulo são tudo iguais, não é? mais ou menos. Eu vou chegar. Acho que. É que hoje foi uma aula que eu preparei. E aí eu tenho. Teoricamente, eu teria muito tempo livre para preparar essa aula. Porque ela é uma aula realmente bem simples. Então acho que é legal até, Davi. Isso que você comentou, a gente pode aprofundar um pouco mais nos triângulos, falando dos diferentes tipos de triângulo que existem. E aí isso talvez abra uma margem bem legal para vocês pensarem sobre também. Mas a coisa que a gente pode pensar, e que o Davi disse, é que existem alguns tipos de triângulo. Temos, por exemplo, o triângulo escaleno. O que seria o triângulo escaleno, que é o primeiro que a gente pensa? O triângulo escaleno, quem aí sabe dizer? Quem aí? Pode dizer, pode dizer, pode Lados dizer. diferentes? Todos os lados? É aquele que tem todos os lados diferentes. Esse triângulo que eu desenhei aqui, por exemplo, é escaleno. Porque você percebe, ele é até meio. Tudo é meio diferente. Todos os lados são diferentes entre si. Aí a gente tem o triângulo. Quem aí vai saber os outros dois nomes de triângulo que a gente tem? Tem o isósceles e tem o equilátero. O equilátero é todos iguais e isósceles é um diferente e o resto igual. Perfeito. Temos o. Nossa. Isósceles. E temos. Aqui no centinho. O equilátero. O triângulo isósceles, como ele mesmo disse, é aquele triângulo que a gente tem dois lados com o mesmo tamanho e um lado que é diferente. E temos o triângulo equilátero, onde os três lados são do mesmo tamanho. E aí você vai pensar, Fernando, legal, mas isso vai me ajudar em o quê a resolver exercício? Aliás, temos um quarto tipo de triângulo, né? Aliás, temos outro tipo de triângulo relacionados aos ângulos, mas eu vou passar eles um pouquinho depois. Mas temos mais três tipos de triângulos que não, quando a gente não fala de lado. Isso aqui é importante ressaltar. Quando a gente fala de lado de triângulo, o tamanho dos lados, a gente cita essas informações. Todas elas estão voltadas a lado. Então, tamanho dos lados. Agora, quando a gente fala de ângulo, a gente tem três definições diferentes de triângulo também. É o triângulo retângulo, Retângulo, triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. perfeito. Retângulo, nossa, é que é nome muito grande, né?
e já fica tudo estranho. Obtusângulo. E o acutângulo. Vou voltar neles daqui a pouquinho. Então, o que é importante a gente saber sobre esses componentes aqui que eu passei pra vocês? Desenhando um deles de cada vez. Primeiro o escaleno. O escaleno, tudo é diferente. Todos os 3 ângulos são diferentes. É importante ressaltar isso. Dentro de um triângulo e dentro de todos os polígonos, o ângulo que está aqui nesse meiozinho aqui, ele é muito, muito importante. É uma coisa que eu não vou passar pra vocês, porque vocês vão aprender no ensino médio. Aliás, a partir acho, do 9º ano você já pega um pouco, mas que é um conteúdo mais complexo, que a gente fala de seno, cosseno, tangente. E vocês vão perceber ainda mais como esse ângulo aqui dentro, todos esses ângulos são muito importantes. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é que independente de se ele for escaleno, isósceles, equilátero, retângulo, obtusângulo, acutângulo, independente de tudo isso, a soma de cada um desses ângulozinhos sempre vai ser 180 graus. Sempre vai ser 180 graus. E existe uma prova matemática para isso. O Gabriel chegou a mostrar para vocês sobre como que eles descobriram que isso era 180 graus? Sim. Chegou? Boa. É aquele negócio, né? A partir de 2 setas, aí você mostra. É muito legal, na verdade. Quando eu vi isso... Na verdade, eu acho que sim, né? Porque eu lembro que ele deu uma aula de triângulos, mas na aula eu não tava. Que, Ah... que eu vi gravada, porque raramente dá pra ver uma aula, Não, entendeu? eu imagino. Mas eu vou desenhar aqui um triângulozinho, só de exemplo, e mostrar pra vocês isso. Mas imagina essas 2 setas paralelas, por exemplo. Aliás, eu fiz um desenho muito mal feito. Eu vou desenhar um triângulo aqui padrão e vou traçar até a partir dele as setas paralelas, que assim dá pra demonstrar melhor. Mas existe uma coisa nas setas que eu vou aprofundar um pouco mais nessa aula no futuro, mas que é a regra do Z. Fala aí um nome de um artista legal com Z, que na minha época era o Zac Efron, né? Mas o Zac Efron eu acho que vocês já não conhecem, mas enfim. Existe uma regra que fala que esse ângulo aqui, se essas 2 setas são paralelas, inclusive, esse ângulo desse lado é o mesmo ângulo aqui de cima. Beleza. Então esse ângulo aqui é a mesma coisa que esse ângulo daqui. E a gente vai saber então pela mesma regra que esse ângulo daqui é a mesma coisa que esse ângulo daqui. Então... E sobra só um ângulo do triângulo que a gente não mexeu ainda, que é esse. Dá 3 bolinhas pra ele. Uma coisa curiosa, como vocês bem sabem, é que um ângulo, uma volta inteira, é 360 graus, né? É aquela história legal de uma volta inteira a 360 graus. Então, uma meia volta, um meio círculo é metade de 360. E aqui a gente tem que isso aqui é 180 graus. Esse tudo aqui é 180 graus, no caso. Se a gente olhar essa relação que a gente traçou na reta, nas 2 setas, a gente percebe que aqui, imagina, isso aqui é uma volta inteira, a gente tem meia volta definida. Então, isso mais isso mais isso é 180 graus. Isso vai valer sempre para qualquer triângulo. Qualquer triângulo da geometria euclidiana vai funcionar para vocês. Sempre, 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 sempre. Tipo, quando você fala de geometria tridimensional, aí já não é verdade. Mas pra geometria euclidiana, que é que vocês viram na escola, é verdade. Mas, Fernando, como assim geometria tridimensional? Tal? Olha aí a curiosidade do dia pra vocês. Quem aqui é bom de geografia? Coisa totalmente aleatória. Vocês sabem a história da latitude e da longitude, né? Então a gente tem aqui o meridiano de Greenwich, passando no meio. Aqui a gente tem o Equador. E aqui a gente começa a definir também os tracejadinhos, né? Eita. Tem também esses tracejadinhos que são as longitudes.
E eu vou desenhar só as longitudes, porque elas vão ser importantes para... Eita. Para essa prova que eu vou fazer para vocês agora. Para essa prova teórica. Enfim. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que aqui embaixo, na longitude, aqui nessa parte de baixo, ela cruza com o Equador em um ângulo de 90 graus. Beleza, ela cruza aqui com um ângulo de 90 graus e aqui com um ângulo de 90 graus também. Tá, até aí tudo certo. Só que a gente tem que lembrar também que ela bate no polo, né? Todas as longitudes, elas começam a partir do polo norte. Então, aqui a gente tem uma relação muito engraçada. Porque se a gente pegar as longitudes e pegar o nosso mundo, a gente vai ter um triângulo onde o grau dele vai ter 90 graus aqui, 90 graus aqui, e aqui em cima não vai ser 90 graus. Vai ser mais que vai ser um ângulo que pode ser entre 1 e 180. E aí a gente chegou num bagulho muito doido, porque esse triângulo aqui, que não é euclidiano, ele tem mais de 180 graus. Fica aí a curiosidade do dia. Aí vocês vão perguntar, Fernando, o que eu vou usar isso na minha vida? Nada. Na verdade, se você não trabalhar com geografia, não vai usar isso, não vai pensar nisso. Mas pra geometria plana, pra geometria que vocês aprendem na escola, no ensino médio e na faculdade para muitos cursos, saber que um triângulo a 180 graus é isso. E agora vamos olhar os outros triângulos que a gente falou aqui. Esse aqui é um triângulo escaleno. Todos os ângulos aqui dentro são diferentes. Todos. Ao mesmo tempo que os lados são diferentes, os ângulos são diferentes também. Agora sobre um triângulo isósceles. É aquele que tem dois lados iguais. Eita. E um lado diferente. A relação que a gente descobre aqui é que esse lado e esse ângulo e esse ângulo, já que esses dois lados que eles apontam são iguais, os ângulos são iguais também. E esse aqui, já que esse lado é diferente, esse ângulo vai ser diferente também. A soma deles vai dar 180 ainda, só que a gente tem três ângulos diferentes. Aliás, dois ângulos diferentes para dois lados, né? Três lados que tem dois iguais e um diferente. E aí no equilátero que a zona vira a zona de verdade. Porque no equilátero a gente tem um triângulo onde todos os lados são iguais. Onde todos os lados são equivalentes. E aqui, já que todos os lados têm o mesmo tamanho, o ângulo que aponta para esses lados tem que ser obrigatoriamente o mesmo. Então aqui, ó, a gente tem três ângulos que somados dão 180, mas que equivalem cada um deles entre si. Então sempre, em qualquer triângulo equilátero, esse ângulo aqui e todos os outros é de 60 graus. Por que 60 graus? Porque se a soma de tudo é 180 e a gente tem três ângulos diferentes, a gente pode pensar que cada um dos ângulos vale 180 dividido por 3, e isso aqui equivale a 60. Tá, Fernando, beleza. Pô, obrigado. E agora esse outro lado, esse lado dos ângulos. Uma coisa que eu quero dizer é que ele ser escaleno não quer dizer que ele não pode ser retângulo, obtusângulo, acutângulo, enfim. Então, vamos falar sobre um ângulo retângulo, um triângulo retângulo primeiro. O triângulo retângulo é aquele triângulo bonitão que a gente adora ver na geometria, porque ele é todo simpático. Ele tem esse jeito e ele sempre tem um lado, esse lado aqui, que equivale a 90 graus. Ele tem dois ângulos que somados dão 90 graus. Já que já foi 90, 90. Esse aqui mais esse tem que dar 90 obrigatoriamente. E um triângulo obtusângulo é um triângulo onde... Putz, como que é? O ângulo... Calma. Como é que tem uma... Eu não falei sobre ângulos ainda, né? Mas... Enfim. O triângulo obtusângulo é quando ele tem um ângulo que é maior que 90 graus. Então, esse triângulo, obrigatoriamente, enquanto esse tem um ângulo igual a 90, existe um triângulo com um ângulo maior que 90. Tipo esse, por exemplo. Esse ângulo aqui vale mais que 90 graus. Quanto que ele vale, eu não sei, mas é com certeza mais que 90 graus.
E um acutângulo, ele é um triângulo onde os três ângulos são menores que 90 graus. Uma coisa curiosa para vocês verem é que nesses dois casos, por exemplo, os ângulos, todos os lados são diferentes entre si. Nenhum dos lados é igual. Então, esse aqui é um retângulo triângulo. Aliás, esse aqui é um triângulo retângulo que é escaleno, porque os três lados são diferentes. E esse é um triângulo acutângulo que é escaleno também, porque os lados são diferentes. E a gente tem esse último caso aqui embaixo, onde ele é um obtusângulo, mas que tem dois ângulos iguais, ó. E tem, da mesma maneira, dois lados que são idênticos. Então ele é um triângulo obtusângulo, que simultaneamente é um triângulo isósceles. Nossa, quanta coisa pra passar, quanta coisa pra falar. E aí eu queria lembrar daquela coisa que o Davi falou um tempo atrás. Ele falou sobre uns triângulos... Como que é o nome? Ai meu Deus, você tinha falado, Davi. Mas... ele tinha comentado sobre a relação que a gente tem entre os triângulos, né? E o triângulo que mais tem relações na vida, assim, é esse triângulo aqui, é esse carinha, triângulo retângulo. E por que ele tem muita relação? Primeiro porque a gente tem pra ele um teorema muito famoso, teorema muito conhecido, que é o tal do Teorema de Pitágoras. Que vocês tanto, acho que já ouviram falar na vida. Eu lembro quando eu era pequeno que eu queria muito saber o que carambas era o Teorema de Pitágoras. Porque, enfim, parece um nome muito legal pra uma coisa. E é uma relação que justifica que o tamanho desse e o tamanho desse e desse estão totalmente relacionados quando a gente fala de um triângulo. Totalmente relacionados. Isso só vale para triângulos retângulos. E existem muitas relações métricas para isso. Muitas e muitas e muitas relações métricas. Que não cabe a mim falar agora, porque é uma coisa que vocês provavelmente vão aprender ano que vem, eu acho, na escola, ou talvez no ano posterior ainda. Mas que é uma coisa muito legal e que vale a curiosidade. Mas agora vamos voltar a falar, vamos conseguir passar dos triângulos. A gente chegou nesse primeiro aqui. Né? Esse aqui é o primeiro polígono e ele tem 3 lados. Agora vamos falar de um polígono de 4 lados. Eu vou desenhar um polígono aleatoriamente aqui. Esse polígono aqui tem 4 lados. E qual que é o mais curioso de qualquer polígono de 4 lados? Qualquer polígono de 4 lados, se ele não é côncavo, isto é, se ele não é, por exemplo, desse jeito, sabe? Esse polígono aqui tem 4 lados. Aliás, até os polígonos que são côncavos na realidade. Esse é côncavo, ele tem um buraquinho, ele tem uma concavidade. Mas qualquer polígono de 4 lados pode ser definido através de 2 triângulos. Aí você pensa, oh meu Deus, Fernando, não é possível isso. Eu falo pra você, é possível sim. Imagina então que você pega uma reta e passa aqui, ó. Toma. Você chegou aqui um quadrado não, aliás, um polígono de 4 lados, e ele tem 2 triângulos dentro dele. Isso vale pra praticamente qualquer polígono que você conseguir desenhar. Cortando uma reta que passa por 2 vértices, você vai formar 2 triângulos. Poxa, que legal essa curiosidade, mas por que isso é importante pra mim? E agora a gente chega a falar de área. Agora é o momento que a gente tanto fala de área. Eu vou desenhar aqui um paralelogramo. O paralelogramo, ele é uma figura de 4 lados, que é muito interessante pra gente na matemática. Por quê? Porque ela tem uma peculiaridade muito doida. Esse lado e esse lado são a mesma coisa, esse lado e esse lado são a mesma coisa também. E ele tem dentro dele mesmo vários ângulos, e os ângulos conversam entre si, porque esse é igual a esse, e esse é igual a esse aqui. Para você calcular a área dele, você tem que pensar numa coisa. Lembra que a área é tudo que está aqui dentro, então todo esse espaço aqui dentro é a área do triângulo, a área do paralelogramo. Sempre, essa é a relação mais importante para vocês terem de área. A área é tudo que está dentro. Tudo, 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 tudo.
quando a gente fala de perímetro, é só o caminho que tem aqui fora. É tracejado aqui por fora. E aí tem aquela ideia de volume. Volume é ainda mais doido. Vou desenhar aqui uma figura que tem volume. Pra vocês verem. Isso aqui... Imagina que isso aqui é um cone, tá? Eita. Eu vou usar as forminhas daqui porque elas são mais bonitinhas que no desenho. Vocês precisavam ver eu fazendo isso aqui na lousa antes. Eu dava aula pra uma turma de 9º ano, um tempo atrás. E eu tinha que desenhar essas coisas na lousa. Gente, eu ficava totalmente perdido, ficava tudo torto. Juro pra vocês, aí eu comprei uma régua de lousa, salvou minha vida. Mas enfim, isso aqui é um cone, imagina. E o volume dele, então, é tudo o que tá aqui dentro. Tipo, dentro dele mesmo. Tudo. Então, o volume de uma Coca-Cola, por exemplo, é o que cabe dentro da Coca-Cola. Todo o líquido que tá lá dentro. Mas voltando pra área, a gente calcula a área de um paralelogramo através da multiplicação desse lado aqui com essa altura aqui. Aliás, perdão. A gente calcula a multiplicação desse lado aqui por esse lado aqui. Então, se esse aqui, por exemplo, tiver um lado 5 e um lado 2, a gente sabe que esse lado aqui também é 5, porque esses lados são iguais. E a gente sabe que esse lado aqui também é 2, porque esses dois lados são iguais. E a área disso é 5 vezes 2, que é 10. Beleza, Fernando. Mas eu percebi uma coisa muito curiosa na aula. Você não falou pra gente como calcular a área de um triângulo. Ah, eu sei que o Gabriel já passou isso pra vocês, que eu cheguei a ver a apresentação dele. Mas vamos lembrar daquela coisa que eu falei pra vocês, de cortar um paralelogramo em dois. Cortei. Vocês podem imaginar que o paralelogramo ele é tipo um filho do triângulo. Ele é um filho do triângulo com outro triângulo que deu dois triângulos juntos. Então, a gente pode imaginar que já que o paralelogramo inteiro tem área 10, metade do paralelogramo, já que cortei em 2, tem área 5, né? Então esse triângulo aqui tem área 5. Poxa, mas que curioso, né? Por que isso funciona? Por que isso serve? A gente tem que lembrar que o triângulo ele é uma das fórmulas mais, é uma das coisas mais conhecidas que a gente tem. Muitas pessoas já calcularam tem várias formas de calcular a área dele, mas a forma mais conhecida de todas é pegando esse lado de baixo, pegando essa altura, que é todo o tamanho dele, dessa base até o final, e multiplicando um pelo outro e dividindo por 2. Por que a gente divide por 2? Justamente por causa dessa relação da área que a gente viu antes. Porque ele é metade de um paralelogramo. Imagina, se eu tivesse um paralelogramo aqui finalizando, por exemplo, a área dele não precisaria necessariamente ser dividida por 2. Né? Mas já que a gente está falando de um triângulo só, então, imagina, aqui a gente tem que é 3 e aqui a gente tem que é 6. Para calcular a área dele, a gente teria que 3 vezes 6, que é a base, vezes a altura, dividida por 2. Isso dá 18 sobre 2, que dá exatamente 9. Se a gente tiver um paralelogramo que equivale, então, a dois triângulos desse, a gente tem que a área dele vai ser o dobro disso, porque são dois triângulos juntos. Então a gente vai ter que é 18. Fez sentido? Fez. Simetria. Simetria é uma das coisas mais legais que tem, inclusive. Simetria serve para praticamente tudo que vocês vão ver em muitas e muitas áreas. Até em computação, por exemplo, a gente usa simetria. Mas agora que a gente viu o paralelogramo, a gente vai para outras formas mais engraçadinhas. A gente vai chegar agora no quadrado. E qual que é a semelhança entre um paralelogramo e um quadrado? A maior semelhança, que eu acho que vocês já perceberam, é que o paralelogramo e o quadrado têm 4 lados. Beleza. Outra coisa curiosa dos dois, e que vocês já perceberam, é que o quadrado também pode ser cortado em 2 e formar 2 triângulos. Certo? E a última semelhança entre eles,
igual, é a semelhança que tem todas as figuras de 4 lados. É que lembra, o triângulo ele tem... Eita. O triângulo ele tem 180 graus, certo? Tudo junto. Vou até anotar aqui dentro dele. 180 graus. Já que o quadrado e todas as figuras de 4 lados são 2 triângulos, então aqui dentro ele tem que ter 360 graus. Oh meu Deus, que mágica, né? 360 graus. Agora, qual que é a diferença entre um quadrado e um paralelogramo? E aí que vem a graça de tudo. A diferença está no ângulo. Então, imagina, dentro de um paralelogramo, vamos inclusive adicionar mais um filho nessa história. Vamos adicionar o losango. O pessoal gosta de chamar, ele é aquele que parece diamante. Uma coisa que a gente pode perceber é que o losango, ele tem os lados opostos iguais também, né? Da mesma forma que o paralelogramo. Da mesma maneira. E os ângulos opostos, então esse ângulo e esse ângulo são iguais. E esse ângulo e esse ângulo são iguais. São as semelhanças que a gente tem com um paralelogramo, por exemplo. O que a gente percebe de diferente num losango, que torna ele diferente de um paralelogramo, é que todos os lados têm a mesma medida. Então, se esse ângulo vale A, se esse lado vale A, esse lado vale A também, e esse lado vale A, e esse lado vale A. Tá, Fernando, legal. E o que isso vale pra gente? Isso vale que a definição que a gente tem de área do paralelogramo vale para a definição da área do losango. Porque se a gente for parar para pensar bem profundamente, um losango nada mais é que um paralelogramo torto, né? É um paralelogramo com todos os lados iguais. Então vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa. Você pegar essa distância aqui... Eita. Se você pegar essa distância aqui de área, de altura, e multiplicar por essa base, você vai ter a área do losango. Oi, pode falar, pode falar. Isso vale pro... E já que a gente pode pensar, agora a gente vai pensar no quadrado, no caso. O quadrado, ele nada mais é que um filho do losango. Por quê? É que isso aqui eu desenhei um retângulo meio torto, na verdade, né? Mas... Imagina. Vou até redesenhar que tá me dando toque. Mas o quadrado, ele tem os lados opostos, ele tem os ângulos opostos, tem na mesma medida, que no caso é 90 graus. Sempre, em todo quadrado, a medida vai ser 90 graus. Então ele tem lados opostos iguais. Ele tem os ângulos opostos iguais, os lados opostos iguais. E ele tem todos os lados iguais também, que é a coisa mais legal do quadrado. E Fernando, o que você vai dizer com isso? Eu tô dizendo pra vocês que os polígonos nada mais são que um grande esquema de pirâmide. Olha aí. Os polígonos nada são que uma grande família, né? Você vê que o quadrado, ele nada mais é que um losango, que nada mais é que um paralelogramo. Por definição, então, um quadrado, ao mesmo tempo que ele é quadrado, ele é um paralelogramo. E por ter 4 lados, ele obrigatoriamente também pode ser dividido em 2 triângulos. Nossa, que legal. Pô, que bacana. E aí, o que eu faço para calcular a área do quadrado? Já que a gente pode pensar, olhando aqui um quadrado. Do quadrado é lados ao quadrado, não é? Exatamente. Lembra, no paralelogramo a gente falava de altura, que é essa altura aqui, né? A altura é aquilo que a gente define como o ângulo de 90 graus que sobe e essa é a altura desse triângulo que formou. Já que o quadrado já está em 90 graus, a gente só pensa que o lado dele é a altura já. Então, a área do quadrado seria A ao quadrado. Beleza. E o perímetro do quadrado
é a somatória de todos os lados. Já que a gente tem 4 lados iguais, vira 4A. Isso vai valer para praticamente todas as figuras que vocês verem que tem 4 lados. Vão ter figuras muito tortas, por exemplo, essa aqui, ó. Vou desenhar aqui uma figura muito torta pra vocês. Essa aí seria a base vezes a altura, não seria? Seria a base vezes a altura. Da mesma maneira que vale para todas as figuras. Sempre que você tiver uma figura de 4 lados. Sempre, 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 sempre. Sem tirar nem pôr. A área vai ser a base vezes a altura. Ah, mas o quadrado? O quadrado é lado vezes lado, você pensa nisso. Mas no fundo, se você olhar lá no cerne da coisa, também é uma base vezes a altura. E já que o triângulo ele é metade de uma figura que tem 4 lados, ele é a base vezes a altura dividido por 2. Poxa, que legal, que bacana. E a maioria dos problemas que vocês vão ver na sua vida, em vestibular, em qualquer coisa, vai usar só figuras de 4 lados ou 3 lados. Porque figuras de 5 lados são difíceis de você mensurar dentro de um papel, figuras de 6 lados também, e isso vai aumentando progressivamente. Só que agora, a gente percebe também que o pentágono, que é a figura de 5 lados, ela já é uma coisa mais diferenciada, né? Uma coisa mais estranha. E o pentágono, diferente do quadrado que a gente conseguiria dividir em 2 triângulos, a gente pode dividir ele em 3 triângulos. Meu Deus, Fernando, 3 triângulos? Oh my god. Pois é, juro pra vocês. E o que você pode fazer com isso? O que você pode tirar disso? Já que um triângulo vale 180 e outro triângulo vale 180, 3 triângulos? Olha aí. 3 triângulos vale 360, que é 180 mais 180, mais 180. Então a gente tem que é 360 mais 180. E isso aqui, se vocês fizerem a conta, né? Você vem aqui, puxa um e tal, 540 graus. Eu espero não ter errado a conta, na verdade. 540 graus. Poxa, que legal. E mais que isso também. Já que você sabe que são 3 triângulos, se você calcular a área desse triângulo e desse triângulo, você obtém a área do pentágono inteiro. Isso é muito legal, na verdade. Ô, professor, Oi. o senhor botou aí esse negócio que tem 3 triângulos, né? Aham. Aí a gente poderia fazer a área de um triângulo e depois multiplica por 3, não poderia? Na Ou verdade, não? depende. Eu acho que não, porque os 3 triângulos que estão lá podem ter medidas diferentes. Exato. Aí que tá. É uma coisa que eu ia entrar no final da aula, mas acho que já que vocês chegaram com essa dúvida, é uma coisa interessante de dizer. Temos 2 tipos de polígonos em geral. Que são os polígonos regulares e os polígonos que não são regulares. Regulares e os polígonos que não são. Não são... Tic-tic. O que são os polígonos regulares? São aqueles que todos os lados têm a mesma medida. Então, todos os lados têm a mesma medida. A gente conhece muitos polígonos regulares. Os quadrados, por exemplo, sempre são regulares, porque eles sempre têm os lados da mesma medida. É uma coisa dos quadrados. Tem a mesma medida, né? Para os polígonos que não são regulares, os lados não necessariamente as mesmas medidas. Podemos ter um item de... Podemos ter, por exemplo, uma figura geométrica que tem 3 lados iguais. Aliás, se ela tem 3 lados... Tem 3 lados iguais, só que tem 2 lados diferentes. Tipo isso aqui, ó. Não é um polígono regular mais. Em alguns polígonos regulares, é possível você fazer isso dependendo de como que isso funciona. E alguns polígonos irregulares também. Então imagina um retângulo. Retângulo é um polígono muito irregular. Só que se você para traçar uma reta e dividir em 2 triângulos, se você calcular a área desse triângulo, você sabe obrigatoriamente que a área desse triângulo de baixo é a mesma coisa. Por que a gente sabe isso? Porque, por definição, num triângulo, esse lado aqui é igual a esse,
e esse lado aqui é igual a esse. São dois triângulos espelhados. Faz sentido? Dois triângulos simétricos. Em losangos também, isso funciona, na verdade. Ah, tem uma forminha de losango. Olha, facilita muito o meu trabalho. Em losangos, se dividir em dois triângulos, são dois triângulos iguais. Por quê? Porque esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse também. E esses lados são iguais entre si. É, de novo, triângulos espelhados. Agora, num pentágono, o bagulho fica mais louco. Por quê? Isso aqui é um pentágono. Eu acredito que ele não seja regular exatamente. Mas o que a gente consegue pensar tirar de um pentágono? A gente pode tirar três triângulos diferentes. Professor, Oi. dependendo do pentágono, ele é regular, né? Dependendo do pentágono é regular. Quando todos os lados são iguais, ele é regular. Esse aqui que eu desenhei, eu vou desenhar um aqui que seja regular, pra ficar melhor. Eu acho que esse ficou regular. Mas enfim, a área desse daqui, já que isso aqui, vamos pensar que isso aqui é um pentágono irregular, onde esse lado vale igual a esse e esse lado vale igual a esse. Por definição, se esses ângulos forem iguais, a gente pode dizer que esse triângulo aqui é exatamente igual a esse triângulo. Então, a área desse triângulo vai ser igual à área desse triângulo. Tá, e esse triângulo do meio? Aí a história é outra. Aí o problema muda. Porque esse triângulo do meio a gente não sabe exatamente. Se esse lado for diferente, por exemplo, aí é outro trampo para você conseguir descobrir. Em pentágonos regulares, todo pentágono que for regular, onde todos os lados são iguais, você sabe, por definição, você tem certeza, na verdade, que esse. Aliás, perdão. Você sabe que esses lados são iguais? Esses triângulos sempre vão ser simétricos. Quando temos dois lados iguais, atenção, dois lados iguais, ele sempre vai ser a mesma coisa. Os triângulos sempre vão ser a mesma coisa. Tem uma matéria que vocês vão ter futuramente. É que tem muita coisa que, tipo, eu aprendi mais no futuro, né? Vocês estão no sétimo agora. Eu aprendi no nono ano, por exemplo. E vocês vão ter uma matéria inteira voltada pra isso. Que é voltada pra... Professor, Oi, a chamada vai acabar em 5 minutos. eita. Beleza. Eu vou ver se eu consigo aumentar o tempo de chamada. Eita, tem que pagar. Nossa, que canalhas. Que canalhas. Cria outra Mas chamada e manda no eu vou criar uma outra chamada e já vou mandar no grupo. Então, eu vou finalizar essa agora e já vou criar outra pra mandar pra vocês. E a gente volta do ponto que paramos aqui. Ai. Nossa, minhas costas. E meu WhatsApp vazando. Agora só permite a pessoa chegar. Eu só quero fazer um comentário que o Bituti é um nome muito bom pra conta do Google, na verdade. Meu nome era parecido. Até esses dias. Rapaziada, tá chegando. Só provar todo mundo. Não, ele saiu. Não gostava do nome. Que isso. Permitir todos. Ah, é na diversidade de anime. Eu sei. Pô, eu assisti. Inclusive, um comentário aí sobre anime. Eu sou muito fã de One Piece.
Eu tô acompanhando os semanais da obra, tô no mangá, tipo, semanal. Sou, tipo, um grande fã. Eu fui barrado de fazer uma aula falando sobre One Piece, então vai ficar matemática mesmo. Só esperar mais um pouquinho até o pessoal voltar. Enfim, vou voltar aqui antes que eu perca a linha, mais ou menos. Mas é verdade, tem que transmitir. Existe aqui uma coisa muito curiosa, isso vai acontecer para praticamente qualquer polígono. Que é de. Qualquer polígono pode ser dividido em triângulos. Quase igual a polígono, na verdade. Ó, aqui a gente tem 4 triângulos. E se a gente for seguindo, isso aqui vai infinitamente. Então, o que eu quero exatamente dizer com isso? O que eu quero dizer é que com as fórmulas de triângulo, você tem uma forma automática de triângulo. Pode falar, Vitor. Ô, professor, então, uma coisa que eu observei é que a cada lado que o polígono aumenta, aumenta mais um triângulo. Isso, exatamente. Existe realmente essa relação. A cada lado que um polígono aumenta o triângulo. E aumenta também a somatória dos ângulos lá dentro. Já comentou um triângulo? Então aqui aumentou 180 e aqui aumenta 180 de novo. Isso vai aumentando de uma maneira escalar. Tipo, aqui já vira 720, né? Mas isso vai aumentando nessa progressão. E existe, na verdade, uma fórmula matemática para definir qual que é a somatória dos ângulos lá dentro. Alguém aí sabe lembrar de cabeça? Ó, então vamos começar. Vamos imaginar como que a gente chegaria na fórmula do primeiro triângulo, então. Temos o número de lados dele, que é 3. E isso aqui multiplica de alguma forma 180 graus, certo? Porque a gente percebeu que todos eles são múltiplos de 180. Então vamos usar isso aqui de exemplo. Aqui dentro, qual que é o número exatamente que a gente está procurando? A gente tem o número de triângulos, o número de lados, que é 3. A gente sabe que tem uma relação com o número de lados. Eita. A gente sabe que para 3 lados a gente tem 180 graus. Para 4 lados a gente tem 360. Para 5 lados a gente tem 540. Isso vai aumentando. De uma maneira linear. Uma maneira linear, tipo, infinitamente, só que vai aumentando. Então, a gente pode definir, por exemplo, que 3 menos 2 vezes 180. Vamos fazer esse cálculo. 3 menos 2 dá 1. Vezes 180, a gente tem que 180. 4 menos 2 dá 2. Vezes 180, 360. 5 menos 2 vezes 180, 540. A gente achou um padrão. E qual que é o padrão? O padrão é que n, que é o número de arestas do item, menos 2 vezes 180 graus é o número de total, é a somatória de todos os ângulos aqui dentro. Isso vale para triângulo que é regular, isso vale para polígono que não é regular, isso vale para todo tipo de polígono que você pensar. Todo tipo de polígono. E agora a gente chega no polígono mais engraçado de todos. Mas, ô, professor, Oi. eu vi uma pergunta no chat que acabou de mandar. De onde que saiu 2? Aí agora eu fiquei também com dúvida. Ah, perfeito. Eu
Então, vamos pensar. Desculpa, eu pulei essa parte, eu fiz só na minha cabeça e não contei. Mas a gente consegue fazer algum polígono com 2? Exemplo. Não tem como, né? Não existe. Ao mesmo jeito que a gente não consegue fazer com 1. Que não existe. Quando a gente pensa numa fórmula matemática que é geral para tudo, para todas as coisas que existem na natureza, a gente tem que começar a pensar do primeiro algarismo que pertence àquele conjunto. Nesse caso, o primeiro algarismo que a gente pertence é o 3. Só que o 3, ele tá na posição 3, né? Porque imagina, teve 1 antes, teve 2 antes. E já que ele é o primeiro, começa a partir dele, já que tudo se multiplica a partir do 3, a gente tem que pensar que o 3 é o primeiro, né? Então vamos pensar nisso. Começa 180. E ele vai aumentando a partir do 180. Então, no primeiro caso é 180. No segundo caso é 360. No terceiro caso é 540. 720, né? 900. Isso vai indo. Isso vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É como se a gente fizesse uma tabuada aqui. E esse fosse o primeiro. Esse fosse o segundo. Esse fosse o terceiro. Esse fosse o quarto. E esse fosse o quinto. O que acontece pra gente é que não é muito empírico, não é muito fácil de observar, por exemplo, que qual que é a ordem que está acontecendo aqui. Porque esse é o primeiro termo. Só que o primeiro termo só começa a partir do 3, né? O segundo termo é o quarto. O terceiro termo é o 5. Então, por causa disso, a gente tem que voltar esse número aqui, esse multiplicador, pro número 1. E como que a gente vai fazer ele voltar pro número 1? A gente sempre percebeu, ó, que já que 1 é o 3, a diferença é 2. Já que o 2 é o 4, a diferença é 2. Já que o 3 é o 5, a diferença é 2 também. E pro 4, para todos eles é seguir esse mesmo padrão. Então, qual que é a lógica que a gente vai usar para fazer a fórmula? A gente vai pegar esse primeiro número que a gente tem, que é o número de arestas, vai tirar 2, que aí ele volta pro primeiro valor, certo? Ele volta pro primeiro multiplicador, e aí a gente multiplica pelo número que a gente queria, que é 130 graus. Fez mais sentido agora? Peraí, vou olhar o chat. Perfeito, gente. Inclusive, obrigado a todo mundo que lê as mensagens do chat. É muito difícil, tipo, abrir aqui em uma outra tela e tal. Eu tô pensando até em comprar um segundo monitor só pra ler o chat. Facilita muito. Mas aí eu queria, agora vem uma parte muito legal. Eu juro, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei completamente maluco. Que é uma questão muito engraçada, muito curiosa. Primeiro a gente tem o triângulo. O triângulo tem esse formatinho. O triângulo todo estranho. Aí tem o quadrado. Beleza? Eu vou pegar o mesmo tamanho pra tudo. Pra ficar mais legal. Oi. Pode falar, Victor. Professor, o triângulo, ele tem meio que lados infinitos, certo? O triângulo? Não, o círculo, falei errado, desculpa. A gente vai chegar nisso agora. Ah, tá. O pentágono, ele fica dentro. E ele é em... E você percebe uma coisa muito curiosa que tá acontecendo aqui? A cada vez que a gente aumenta um número, ele vai ficando mais redondo. Mais redondo, e mais redondo, e mais redondo, e mais redondo. Isso, de verdade, isso vai acontecer até o infinito. Então, se a gente pegar infinitos lados, a gente chega num círculo. Tá aí uma coisa, ó. Você aposta com seu amiguinho na escola, fala, duvido você me falar quantos lados tem um círculo. Valendo R$ 15 agora, valendo lanche da cantina. E ele vai responder que é 1. Aí ele responde, é infinito. Toma. Aí faz a demonstração pra ele, ganha um lanche na cantina e R$ 15. E são realmente infinitos lados, infinitos, infinitos. Eu vou ver se encontro uma imagem no Google pra mostrar aqui. Que é uma imagem muito legal que o meu professor mostrou uma vez. Mas... enfim. Que é essa imagem aqui, ó. Toma. Isso aqui são... estão saindo infinitas retas tangentes ao redor, ó. Infinitas retas tangentes. E elas formam um círculo entre elas.
E por isso ser infinito, a gente tem mais uma gracinha pra fazer. Vamos botar naquela fórmula que a gente viu agora há pouco, né? N menos 2 vezes 180. Já que isso aqui é infinito, tem infinitos lados aqui dentro, o que a gente pode dizer que, tipo, infinito menos 2 aliás, infinito menos 2 vezes 180 é a soma de tudo que tem aqui dentro. Uma coisa curiosa sobre o infinito é que ele é um número tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que qualquer número perto dele não vale nada. Então 2, por exemplo, é tipo como se fosse zero ali pra ele. Então, se a gente for parar pra pensar, isso aqui é tipo infinito vezes 180. E tá tipo, a gente pode pensar que a somatória de todos os ângulos do círculo é infinita. A ideia de infinito é uma ideia muito louca, na verdade. Muito, muito maluca. Mas existem infinitos maiores que outros, só que são números tão grandes para serem contados que a gente nem consegue mensurar. Ele é excluído do grupo. Mas na verdade o círculo, ao mesmo tempo que ele é excluído, ele é um dos mais legais. Porque na natureza, tudo tende a ser circular. Tudo tende a seguir o formato circular. E isso é muito doido. Muito, muito doido. E por que isso acontece? Não sei se vocês já tiveram algum professor de física, alguma coisa do tipo que já se comentou sobre, professor de ciências principalmente. Mas é que na natureza a gente sempre fala muito sobre uma coisa chamada energia, né? Todo mundo cientista vai falar de energia. Nenhum deles vai conseguir te dizer o que exatamente energia é. Porque energia é uma coisa muito maluca. Mas quanto mais triangular a coisa, quanto mais poligonal for o objeto, mais energia é necessário para manter aquele objeto. Faz sentido? Porque, ó, imagina esse triângulo aqui. Imagina que você quer... Você tem uma bola de futebol. Perfeito, a bola de futebol é um exemplo muito bom. Você tem uma bola de futebol e você quer amassar ela para ela virar uma bola quadrada igual a bola do Kiko. Que queria ter uma bola quadrada, né? Olha aí, referência cultural antiga. Imagina que você tem que fazer uma força aqui, tem que fazer força aqui, tem que fazer força aqui, tem que fazer força aqui. É muita força para você fazer para conseguir que uma bola vire um quadrado. Não é verdade? Então, o que você faz? O que a natureza faz? Ela quer economizar o máximo de energia possível. Isso é natural. Ela sempre quer manter a energia no nível de gasto mais baixo possível. Por isso que a gente não vê, por exemplo, um rio subindo um morro. Porque a energia para acontecer aquilo é grande. Para que você vai gastar energia? Não precisa, desnecessário. Eu falo como se a natureza pensasse, né, quando tá fazendo isso. Mas é uma coisa muito natural. Porque é mais difícil você manter uma fórmula. Quanto mais pra cá, quanto mais, inclusive... Ah, eu apaguei, voltou. Quanto mais pra cá você vem, mais energia você tem que gastar. Então, na natureza, a melhor coisa pra eles é manter tudo nesse jeitinho circular. Tudo, tudo, tudo. Então, quem gosta de desenho aí? Tem uma teoria no desenho, em desenhar, que é muito doida. Que é uma teoria que o Walt Disney propôs. Ele propôs muitas coisas sobre animação, sobre desenho. Mas é que sempre que você desenha alguma coisa que é natural, uma pessoa, por exemplo, o desenho ele tende a ser circular. Ao mesmo tempo que se você desenha alguma coisa que é feita por um ser humano, tipo uma bota, que é uma bota, o desenho tende a ser mais quadrado. Porque, por questão de natureza, as coisas são mais circulares, mas por questão humana, as coisas são mais quadradas. Porque, enquanto para a natureza é muito fácil fazer uma coisa circular, para o ser humano é muito difícil. É impossível, e falando bem, sendo bem honesto, é impossível, com a tecnologia que a gente tem hoje, de fazer uma coisa perfeitamente circular. É impossível. Até mesmo aqui no Paint, ó, se vocês forem olhar, tipo, vou fazer um quadrado, tudo que é pixel, isso aqui não é perfeitamente circular. Isso aqui não tem infinitos lados.
E por que é impossível para o ser humano? Porque o ser humano não consegue mensurar aquilo que é infinito. O ser humano não consegue mensurar aquilo que é infinito. E por que a gente tá... Por que eu cheguei nesse assunto tão maluco? Por que eu cheguei nesse assunto tão doido? Eu cheguei nisso para dizer que as fórmulas matemáticas, todas elas, têm um padrão humano. Tudo que a gente vê na matemática tem um padrão humano. Então, quando a gente fala de calcular a área de um círculo, que aqui que vem a coisa diferente, a gente vai dividir esse círculo em lados infinitos, a partir de uma proporção que a gente chama de π, por exemplo. E 3,14, né? Que vale pi. 3,14, 15, 7, e vai indo, né? Vai indo infinitamente. Na faculdade a gente teve uma gincana uma vez que era ver quem conseguia falar mais algarismos de π. Pra você ver que doideira. Então, π, ele é uma proporção matemática que serve para um monte de coisa diferente, né? Ele tem um símbolozinho mais ou menos assim. E π, ele é aproximadamente, não vou colocar igual porque eu não sei todos os algarismos, ninguém sabe, mas 3,14, 15, acho que vem 3, enfim, vai indo. Vai indo infinitamente. E vai indo infinitamente de verdade. Pode falar, Davi? Ô, professor, uma pergunta. Já que você tá falando desses papos malucos, como Simbora. que o cara, como que o cara criou matemática e ele descobriu que a matemática era infinita? Ele teve que contar até infinito? Aí você chegou num assunto muito legal. Chegou num assunto muito legal. É, eu acho, se você me permite, eu vou voltar nesse assunto no final da aula. Me lembra de voltar nele. Porque eu vou só passar aqui umas coisinhas. Falta só. Aliás, não, o Gabriel já passou isso. Então tá tudo certo. Dá pra passar isso agora. Mas a ideia de infinito na matemática é uma ideia totalmente pirada. Pirada, pirada, pirada. Por quê? Poxa, infinito é um valor que vale mais do que todo mundo pode pensar, ao mesmo tempo que ele vale menos do que todo mundo pode pensar também. Tem uma frase de livro adolescente que é muito curiosa, que fala que existem infinitos maiores que outros, né? A pessoa fala isso de uma maneira totalmente banal, besta. Existem infinitos maiores que outros, tipo, existem vazios maiores que outros. Aquele jeito, ai meu Deus, triste. Mas na verdade isso também faz sentido na matemática. Existe um infinito, e existe um infinito que é maior que esse infinito. Por quê? A matemática está em constante estado de descoberta. E olha que doideira. A gente aprende matemática nova todos os dias. Então, ninguém vai conseguir te dizer exatamente qual que é o número de infinito. Porque esse número não existe. Não existe um valor para infinito. E por que não existe um valor para infinito? Por que tá? Infinito é um conceito humano, não? A gente que inventou que o infinito. Faz sentido? Infinito. Quando a gente fala que um valor é infinito, ele é menos infinito, quer dizer que ele é grande pra caceta. Ele é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Nem o universo é infinito. Existe uma borda pro universo. O universo tem um fim. Não existem nem números de átomos infinitos, partículas infinitas. Porque tem uma hora que chega num fim. E o mundo real é isso. O mundo real ele é limitado. Ele é abstração. Só que na matemática, a ideia de infinito é muito legal. E é muito compensadora, principalmente quando vocês chegarem a estudar cálculo. Quem for para uma faculdade de exatas, quem quiser administração vai ver bastante cálculo, quem quiser economia, ciência da computação, engenharia, astrofísica, vocês vão ver muito cálculo, muito, muito cálculo. E uma das coisas no cálculo que a gente pensa é que eu falo como se eu fosse um cientista, né? Nossa, se eu fosse um pesquisador de cálculo. Teoricamente eu sou, mas enfim. A gente pensa que a variação entre um espaço e outro ela depende de vários valores. Então imagina que aqui é 1 e aqui é 2. Quantos números existem entre o 1 e o 2? Existem infinitos números entre 1 e 2.
Imagina, pode ser 0.1, mas pode ser 0.01, pode ser 0.0001. E você pode botar isso quantos números você quiser. E para cada número que você botar, nessa reta o valor vai ser diferente, né? Imagina, se for 1.5 vai ser aqui. Mas se for 1.45 vai ser um pouquinho para cá, não vai ser esse mesmo valor. Então existe infinito dentro de tudo. E na matemática isso é muito legal, porque a gente chegou a definir, eu não, mas eles chegaram a definir no cálculo uma maneira, por exemplo, de descobrir qual que é a variação entre dois números, pensando que eles se aproximam de maneira infinita. Então, qual que é a aproximação de um valor, por exemplo, qual que é, inclusive vou apagar, qual que é esse valor daqui em qualquer ponto da reta, se essa reta vai estar em qualquer lugar exatamente, sendo que esse valor não é exatamente esse, mas que ele está se aproximando infinitamente daquele número. Tá, Fernando, que doideira é essa? Imagina que então esse número for 2. Aqui é um 2. Eu gosto de 2 porque 2 é um número baixo. Imagina que a gente está se aproximando de maneira infinitamente próxima do 2, sem chegar nele. Então a gente está chegando no 1.99999999999. Ao mesmo tempo que a gente está chegando no 2.00000000001, sem chegar no 2, em nenhum dos lados. Mas infinitamente próximo disso. A gente utiliza isso para contas que a gente não consegue calcular, para números que a gente não consegue mensurar. E aí tem uma definição nova chamada limite. Por isso o professor disse que o ser humano melhora 1% a cada dia. Exato. Pode falar, Davi. Na verdade, entre um número e outro já tem infinitos outros números. Sim. Tipo, entre 1 e 2 já tem infinitos outros números. Tipo, 1,000001, essas coisas. Professor, Oi. vamos pensar que uma quantidade tão pequena, tipo 0,1, de 0 a 0,1 pode ter tantos números. Então, isso é maluco, né? Isso é meio doido de pensar. E em muitos casos isso vai ser, muito importante de pensar também. Quando vocês forem, vocês não veem química ainda, mas... Aliás, não veem física ainda. Mas, por exemplo, o poder de um elétron, a força de um elétron, é 1.6 vezes 10 elevado a menos 19. Aliás, menos a 19. Isso é a energia de um elétron, tá? Esse número é muito baixo, mas ao mesmo tempo ele ainda é um número. A gente não pode ignorar esse número, mesmo que ele seja muito baixo. Então, na matemática, a rapaziada inventou uma coisa chamada limite. O que é o limite? O limite, ele é um valor que se aproxima de outro. Então, nesse caso, limite de x tendendo a 2. Ele não é igual a 2, mas ele é um valor que se aproxima infinitamente daquele valor de 2. Então, aqui eu vou pegar um exemplo legal, x ao quadrado. Aqui embaixo eu vou botar, x menos 6. E aqui eu vou botar 36. Beleza. Se x... Vamos pensar nesse caso. X, ele tende a 6. O x, ele é muito próximo de 6. Por ele ser tão próximo, dá pra gente pensar que ele é igual a 6. Idiota, né? Mas por ele ser tão próximo, mas tão próximo, dá pra imaginar que ele seja aquele número. Beleza. Só que se eu substituir o 6 aqui, por exemplo, o que vai acontecer? E substituir em cima também, a gente vai ter que 0, porque vai ficar em cima, dividido por 0. Qual que é o grande problema disso? Percebe que aqui embaixo deu 0? Não pode dar 0 embaixo, em divisão, né? Não pode. Ou seja, nessa fórmula matemática, se x fosse igual a 6, isso não poderia ser resolvido. Não tem como achar um resultado para isso se x for igual a 6. Agora, x tendendo a 6, a gente pode achar. Ué, o que a gente faz então? Então imagina, x ao quadrado menos 36 é aquele produto notável. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas é uma coisa que é equivalente a x menos 6 vezes x mais 6. Isso aqui dividido por x menos 6. Poxa, que legal. Tem o mesmo número em cima e tem o mesmo número embaixo. Eu corto um, corto o outro. E a gente tem que o limite de x não sendo igual, mas tendendo a 6, é 12. Ué, que mágica que é essa? E essa é a mágica do infinito.
A gente não chegou no 6, mas a gente se aproximou dele de uma maneira infinitesimal. E por causa disso a gente chegou num resultado que não é aquele. Então, pergunta pro seu amigo qual é o menor número do mundo. O menor número do mundo que a gente conhece, eu não sei. Mas o menor número do mundo que é possível de ser existido é o menos infinito. É o menor número teórico do mundo. Tem muito conteúdo na internet, se vocês quiserem se aprofundar nisso, que são conteúdos mais avançados, porque aqui a gente já tá falando de cálculo, né? O pessoal do ensino médio sofre com pré-cálculo e, tipo, cálculo é muito, 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 muito legal. Vocês vão ver essas abstrações da maneira, tipo, mais maluca possível. E tem algumas coisas, tipo, sobre o infinito que é muito maneira também de pensar. Se você pensar que dentro de um círculo a gente tem infinitos lados ao mesmo tempo, e também pensar que ao nosso redor estão passando, tipo, infinitas retas, infinitos raios de luz saindo do Sol. Então, o infinito tá ao nosso redor ao mesmo tempo que o infinito não existe. Ninguém conseguiu chegar numa definição do que exatamente é o infinito. Ninguém. E existem muitos problemas matemáticos que vão para essa área. Então, se um dia você, aluninho, quiser pensar na sua vida e falar, eu quero descobrir doideiras sobre a matemática, ao mesmo tempo que eu não quero ganhar dinheiro, vira pesquisador matemático. Tem muita coisa legal para se pesquisar na matemática. Tem muito conteúdo maluco sobre a matemática. Então, por exemplo, uma das coisas que as pessoas querem provar na matemática é que existe um número perfeito primo. Existe número perfeito. Aliás, número perfeito ímpar. Perdão, primo não dá pra existir. Qual que é a ideia do número perfeito ímpar? O número perfeito ímpar é um número como 6. O 6 pode ser dividido por 6, por 3, por 2 e por 1. Se a gente tirar o 6, a gente tem 3, 2 e 1, né? Se eu somar 1 com 2 e com 3, dá 6. Certo? Isso é o número perfeito. O número perfeito é um número onde seus múltiplos, aliás, seus divisores, a somatória deles, dá igual ao número. Beleza, Fernando. Mas qual que é a questão disso? Eu não sei se um dia eles vão descobrir isso. Não sei, na verdade. As pessoas, desde Euclides, todo mundo tenta descobrir. Euclides fez uma fórmula sobre isso, inclusive. O cara, ele pensou numa fórmula para tentar descobrir todos os números perfeitos. Só que a fórmula dele só vale para números perfeitos pares. E aí tem aquela linha de pesquisadores que acha que não existe. Tem uma linha de pesquisadores que tem certeza que existe um número ímpar. E hoje a gente tem o maior número perfeito que existe. Se vocês colocarem ele num papel em sequência, ele vai até... acho que são 500 páginas de número perfeito. 500 páginas de número perfeito. Que é muito, muito, muito grande. Então imagina que os computadores de hoje em dia estão tentando calcular o próximo número perfeito. E torcendo para que ele seja ímpar. Eu sou do grupo que acredita que não existe. Mas tem um grupo que acredita que existe. E esse grupo está tentando provar. E até um grupo provar que existe ou provar que não existe, essa luta vai continuar pela eternidade. E esse é um dos problemas. Se você um dia quiser ganhar $1 milhão, é um dos problemas que você tem que resolver. Como assim? Tem uma associação na história aí, que fala dos problemas do milênio. O que são os problemas do milênio? Os problemas do milênio são os problemas mais difíceis da matemática. Existem 7 problemas hoje em dia. E esse é o problema deles. Temos o problema do P versus NP, que eu vou falar um pouquinho pra vocês, porque é um problema que eu tenho mais familiaridade. Temos a existência e a suavidade de Navier-Stokes, a conjectura de Birch, a existência de Young-Mills, e a falha na massa, a hipótese de Riemann, a conjectura de Poincare e a conjectura de Rod. Desses problemas, apenas um deles foi resolvido. Na história! Apenas um deles. E o cara que resolveu esse problema... vai tudo pro Free Fire. O cara que resolveu esse problema, ele pegou o prêmio, sabe o que ele fez? Ele recusou o prêmio. Ele falou, não quero dinheiro nenhum. O cara resolveu o problema de Poincare e não resolveu. Não quis pegar o dinheiro.
é que foi na época da Guerra Fria e ele era da União Soviética. A organização que dá esse prêmio, eles eram aliados ao governo dos Estados Unidos. E aí ele falou, de vocês não quero dinheiro nenhum, não. E aí ele só resolveu e foi embora. Nem sei o que deu com ele, na verdade, mas... E são problemas que matemáticos da história estão tentando resolver, os melhores matemáticos da história, e ninguém conseguiu resolver até hoje. Se você resolver, você ganha $1 milhão. Pô, um deles é o problema de P versus NP. Aliás, P versus NP. Esse problema eu sou mais familiar sobre, porque é um problema que eu tô tentando resolver atualmente. Eu sou um dos pesquisadores da área de tentar resolver esse problema. Eu vou conseguir? Provavelmente não, porque todo mundo já pensou numa coisa sobre e eu não sou a florzinha branca, né, do jardim. Mas, o que esse problema fala? Existem alguns tipos de problema computacionais. Aliás, problemas matemáticos em geral. Existem os problemas P, existem os problemas NP. O que são os problemas P? Os problemas P são aqueles que a gente consegue resolver em tempo polinomial. O que quer dizer isso? Todo algoritmo matemático ele demora um tempo para resolver, para achar uma solução. Então, os problemas P, eles são aqueles que a gente tem uma solução capaz de resolver aquele problema em tempo bom, em tempo existente. Então, por exemplo, x ao quadrado, em tempo de n ao quadrado. São problemas, por exemplo, que a gente não tem que ter uma complexidade muito grande para resolver. Ele não quis e sumiu. Inclusive, ninguém sabe, eu acho que ele ficou louco, ele morreu num manicômio. Se eu não me engano. Mas o cara que resolveu o Pointer. Mas o P são os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial. São problemas mais simples. E agora temos os problemas NP. O que são os problemas NP? Os problemas NP são todos aqueles que podem ser validados. Uma solução pode ser validada em tempo polinomial. Enquanto essa tem a solução, essa tem a validação. Tá. E o que o pessoal quer descobrir? Qual que é o grande problema? Alguns teóricos afirmam, que todos os problemas que a gente pode resolver em tempo polinomial, a gente pode validar em tempo polinomial também. Então, se a gente tem um problema de quanto dinheiro eu tenho que gastar para comprar uma... Eu tenho uma carteira, eu tenho que pagar eu tenho uma carteira com tanto dinheiro, com tantas notas de tal coisa, eu quero pagar uma coisa com a menor quantidade de notas possíveis. Esse é um problema que é polinomial, porque você tem que só que passar por todos os itens que você tem e usar as notas da maior para menor, certo? Acontece que nem todos os problemas são polinomiais. Por exemplo, temos o problema do caixeiro viajante, que é um dos problemas mais loucos que existem na história. Inclusive, eu fiz um projeto agora na faculdade voltado ao problema do caixeiro viajante. O que é o projeto? O que é a ideia? Você saindo de uma cidade, imagina que você é um vendedor. Você tem que passar por várias cidades e você tem que passar por elas na menor distância possível. Então, somando todo o percurso que você passou, você tem que percorrer a menor distância possível. Aí você pensa, isso é fácil. Google Maps faz isso pra mim. Te contar um segredinho. A partir de 15 cidades, é impossível de se calcular com os melhores computadores do mundo que a gente tem hoje. Porque demorariam milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Ou seja, é doido, né? Maluquice. Porque você demoraria milhões de anos pra resolver um problema. Caramba. Por que isso acontece? Porque o tempo para calcular isso já não é polinomial. O tempo para calcular, ele é exponencial. Então quer dizer que ele vai aumentar progressivamente. A reta dele, quanto mais os pontos, mais isso aqui vai subindo, 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 até chegar a um ponto que é tão alto, mas tão alto que se aproxima de infinito. Então, a partir de 15 casas, a gente não consegue dizer se é o melhor caminho. Só que a gente consegue validar uma solução. Como assim? Se a gente pegar uma solução, se alguém der pra gente uma solução e falar, olha,
Melhor caminho é passando pela cidade do ABC, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santo André, Perus. Se você falar pra. Se você passar pra. Se alguém passar pra você esse melhor caminho, você consegue testar se esse caminho ele é verdade ou não. Você consegue testar isso rápido. Então ele é um problema que é NP. Mas ele não é P. Só que o problema da moeda que eu falei pra vocês, ele é um problema P porque ele pode ser resolvido em tempo polinomial. E ele também é NP. Porque ele também pode ser validado em tempo polinomial. Nossa, que doideira. Mas aí você pensa, mas os problemas P, eles são mais fáceis de resolver, né? Então, com certeza eles podem ser validados. Aí que tá. Até hoje, milhões já tentaram e ninguém conseguiu provar que isso é verdade. Porque pode ser que exista um problema que a gente não pensou ainda, que possa ser resolvido em tempo polinomial, mas que não possa ser validado em tempo polinomial. Que doido, né? Que bizarro. E todo dia o ser humano descobre um problema diferente. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, pesquisem lá Problemas do Milênio. Tem filmes sobre, tem documentários sobre. Fica a curiosidade do dia. São os problemas mais difíceis da história da matemática. Os problemas mais complexos que vocês podem encontrar em todo tipo de lugar. É legal, é curiosidade legal pra vocês saberem. É coisa legal pra vocês falarem com o seu professor de matemática, por exemplo. Ele vai falar horas sobre, porque todo mundo que fez matemática gosta de falar sobre isso. É realmente muito legal. E depois de toda essa loucura, de toda essa. Meu Deus do céu, onde que a gente veio parar? Eu não sei como a gente parou aqui, mas eu queria agradecer a todo mundo pela aula. Obrigado por todo mundo que veio. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Meu WhatsApp, vocês conhecem o WhatsApp, eu tô no grupo. Podem mandar mensagem no privado, podem mandar mensagem no grupo também. Eu vou resolver qualquer dúvida que eu souber resolver pra vocês. Eu tento responder o mais rápido possível. Qualquer auxílio com o processo seletivo também, eu estou aí. Então fala no processo seletivo, se tem alguma coisa de errado, se quer ajuda com alguma coisa, quer ajuda pra achar o lugar que vai fazer a prova, enfim. Eu tô aqui pra ajudar vocês. E podem contar comigo e com toda a equipe do Beehive também, porque a gente tá aqui à disposição. É isso, gente. Um bom final de semana, uma boa tarde, um bom descanso. Aproveitem bem esse sábado, aproveitem bem as férias que estão chegando. Não sei se já chegaram pra vocês, mas aproveitem as férias, descansem bastante. Pode falar, Davi? Ô, professor, então, o negócio é o seguinte, eu não vou ter férias, eu acho. Eita. Porque eu estudo no Pedro II. Resumindo, a escola tá de greve, só vai começar agora. Vai começar agora, dia 25. Putz, eu sei o que tá acontecendo. Minha mãe é professora. Aí é complicado. Pedro II, inclusive, é uma escola boa, na verdade. Aí é do Rio, né? É uma escola legal, já ouvi falar muito do Pedro II. Mas, gente, é isso. Bom final de semana pra vocês. Eu tô aí. Podem mandar mensagem, fiquem à vontade. E tamo junto. A gravação vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube também, pra quem quiser revisar alguma Tchau, coisa. professor. Bom final de semana. Vocês também.